Meu nome é Clara Mendonça, e eu estava grávida de 6 meses quando percebi que meu casamento não era feito de descuidos, mas de escolhas frias. Eu sempre acreditei que dificuldades faziam parte da vida a dois, e por isso tentei justificar cada atitude do meu marido, Henrique, mesmo quando elas começavam a me ferir de forma silenciosa. Nós estávamos juntos havia 8 anos, e eu achava que o amor era suficiente para sustentar qualquer coisa. Henrique sempre foi organizado, meticuloso e extremamente atento às próprias prioridades. Desde o início da gravidez, eu sentia que algo havia mudado entre nós, embora ele insistisse que era apenas estresse. Ele dizia que estava sobrecarregado com o trabalho e com os preparativos para o casamento de um primo muito próximo, um evento que toda a família dele tratava como algo grandioso. Eu tentei participar das conversas, mas logo percebi que não fazia parte dos planos. Quando Henrique comentou que viajaríamos para o casamento, senti um alívio imediato. Pensei que aquela viagem poderia nos aproximar novamente, que talvez ele voltasse a me olhar como antes. Eu estava ansiosa, mesmo com os desconfortos da gravidez, porque acreditava que estar entre a família dele seria uma forma de reafirmar meu lugar. Passei dias escolhendo roupas confortáveis, separando documentos e organizando tudo com cuidado. Na véspera da viagem, notei que Henrique estava estranho, evitando falar sobre horários e detalhes. Sempre que eu perguntava algo, ele dizia que estava tudo resolvido e que eu não precisava me preocupar. Confiei, como sempre fiz, ignorando o aperto no peito que insistia em me alertar. Dormi pouco naquela noite, sentindo o bebê se mexer e tentando acalmar minha ansiedade. No dia da viagem, acordamos cedo, e Henrique parecia apressado demais. Enquanto eu tomava cuidado para me arrumar com calma, ele revisava documentos e mensagens no celular. Quando perguntei sobre as passagens, ele respondeu de forma vaga, dizendo que estava tudo no e-mail. Aquela resposta rápida demais acendeu um sinal, mas eu não quis parecer paranoica. Foi só quando chegamos ao aeroporto que o chão pareceu desaparecer sob meus pés. Henrique caminhava à frente, confiante, enquanto eu seguia com dificuldade por causa da barriga. Ao chegarmos ao balcão da companhia aérea, entreguei meus documentos com um sorriso nervoso, esperando ouvir apenas a confirmação do voo. A atendente digitou algumas vezes e franziu a testa. Ela pediu novamente meu nome e repetiu o processo, enquanto Henrique observava em silêncio. Depois de alguns segundos constrangedores, ela levantou os olhos e disse que não havia nenhuma passagem emitida no meu nome. Meu coração disparou, e olhei imediatamente para Henrique, esperando que ele resolvesse aquilo com naturalidade. Mas ele não parecia surpreso. Com a voz baixa, perguntei se aquilo era algum erro, e foi então que ele suspirou, como se estivesse cansado de mim. Disse que, na correria, acabou comprando apenas a passagem dele e que não tinha percebido. Aquela explicação não combinava com o homem extremamente organizado que eu conhecia. Ainda assim, tentei manter a calma, lembrando que eu estava grávida. Quando perguntei o que faríamos, Henrique respondeu com frieza que eu deveria voltar para casa. Disse que a viagem era importante demais para ele perder por causa de um detalhe. A palavra ecoou na minha cabeça como um tapa. Eu senti os olhos se encherem de lágrimas, não apenas pela humilhação, mas pela certeza de que aquilo não tinha sido um erro. As pessoas ao redor começaram a perceber a situação, e eu me senti exposta, pequena, deslocada. Tentei argumentar, dizendo que não podia passar tantas horas sozinha naquele estado, mas Henrique apenas disse que eu estava exagerando. Ele pegou a própria mala, confirmou o embarque e me olhou como se aquilo fosse um problema exclusivamente meu. Ali, no meio do aeroporto, grávida e abandonada, algo dentro de mim começou a mudar. Eu não chorei, não gritei, não implorei. Apenas observei Henrique se afastar, entendendo que aquela atitude dizia muito mais sobre ele do que qualquer palavra. Eu ainda não sabia como, nem quando, mas tive certeza de que aquele esquecimento não ficaria sem consequências. Os dias que se seguiram depois da viagem frustrada foram marcados por um silêncio pesado dentro de casa. Henrique agia como se nada de grave tivesse acontecido, enquanto eu tentava reorganizar meus sentimentos e o impacto daquela humilhação. Estar grávida já exigia de mim um cuidado físico constante, mas o desgaste emocional começava a pesar ainda mais.
Eu me sentia pequena, deslocada, como se tivesse sido esquecida não só na passagem, mas dentro do próprio casamento. Henrique dizia que o assunto já tinha sido resolvido e que eu precisava parar de insistir. Segundo ele, eu estava exagerando por causa dos hormônios da gravidez. Sempre que eu tentava explicar o quanto aquilo tinha me ferido, ele respondia que eu deveria ser mais compreensiva com a família dele. Eu escutava aquelas palavras em silêncio, sentindo um nó apertado no peito, enquanto tentava entender em que momento deixei de ser prioridade. A gravidez avançava, e com ela vinham as dores nas costas, o cansaço constante e uma sensação de abandono difícil de explicar. Henrique se mostrava distante, ocupado com compromissos que nunca incluíam a mim. Às vezes, chegava em casa falando animado sobre a viagem, as festas e os parentes, sem perceber ou fingindo não perceber que cada detalhe era como uma ferida sendo reaberta. Eu fingia ouvir, mas por dentro me fechava cada vez mais. Passei a dormir mal, acordando no meio da noite com pensamentos que não me deixavam em paz. Questionava minhas escolhas, minha dependência emocional e financeira, e o quanto eu havia permitido ser deixada de lado. Henrique parecia confortável naquela posição de controle, certo de que eu jamais o confrontaria de verdade. Ele não via o quanto eu estava mudando por dentro, mesmo em silêncio. Em uma das poucas conversas mais longas que tivemos, tentei explicar que me senti desrespeitada como esposa e como mãe do filho dele. Henrique suspirou impaciente e disse que eu estava criando um problema onde não existia. Afirmou que esquecer a passagem não tinha sido algo tão grave e que eu deveria agradecer por ele ainda se preocupar comigo. Aquela frase foi dita com tanta naturalidade que me deixou sem reação por alguns segundos. A partir dali, algo se rompeu definitivamente dentro de mim. Eu percebi que não adiantava mais tentar ser compreendida por alguém que não queria ouvir. Passei a observar mais, a falar menos e a guardar cada atitude dele como uma confirmação de que aquele relacionamento estava longe de ser saudável. A gravidez, que antes me deixava vulnerável, começou a me dar força para pensar no futuro do meu filho. Henrique continuava agindo como se tivesse razão em tudo. Em conversas com outras pessoas, dizia que eu era sensível demais e que precisava de mais maturidade. Eu ouvia esses comentários de longe, sentindo vergonha e indignação ao mesmo tempo. Mas, em vez de explodir, comecei a me preparar emocionalmente para não depender mais da validação dele. Comecei a me aproximar mais de mim mesma, respeitando meus limites e meus sentimentos. Passei a organizar documentos, pensar em possibilidades e observar como Henrique reagia quando percebia que eu estava menos disponível emocionalmente. Ele estranhava, fazia perguntas vagas, mas logo voltava à postura de sempre, acreditando que tudo continuaria sob seu controle. Foi nesse período que entendi que a viagem não tinha sido apenas um esquecimento, mas um sinal claro de como eu era vista dentro daquela família. Eu não fazia parte dos planos, das prioridades, nem das decisões. Essa constatação doeu profundamente, mas também trouxe clareza. Eu já não me via mais aceitando qualquer coisa apenas para manter as aparências. Enquanto Henrique seguia confiante, eu me fortalecia em silêncio. A gravidez avançava, e com ela crescia a certeza de que eu precisava proteger a mim e ao meu filho de um ambiente onde o respeito não existia. Eu ainda não sabia como tudo terminaria, mas tinha certeza de que aquele não seria o capítulo final da minha história. Algo estava prestes a mudar, e Henrique não fazia ideia do impacto que suas escolhas teriam muito em breve. O casamento da família de Henrique aconteceu em uma cidade distante, e eu cheguei até lá carregando não apenas a barriga já pesada, mas uma dor silenciosa que ele fingia não enxergar. Depois do episódio da passagem esquecida de propósito, eu fui obrigada a viajar sozinha, usando um dinheiro que precisei pedir emprestado, enquanto ele dizia que eu estava exagerando tudo. Cada quilômetro percorrido era acompanhado de uma sensação amarga de abandono que eu jamais esqueceria. Ao chegar ao local da cerimônia, percebi que todos estranharam minha chegada tardia e solitária. Os olhares curiosos me atravessavam, e algumas pessoas perguntavam onde Henrique estava. Eu respondia com frases curtas, tentando manter a dignidade, mesmo sentindo o rosto queimar de vergonha. Henrique apareceu horas depois, sorridente, como se nada tivesse acontecido, e me cumprimentou friamente, como se eu fosse apenas uma conhecida distante.
Ao voltarmos para casa, comecei a organizar minhas coisas discretamente. Henrique notou a movimentação e perguntou o que eu estava fazendo. Olhei para ele com calma e respondi que estava me preparando para um futuro onde eu e meu filho não dependeríamos de alguém que nos tratava como um incômodo. Pela primeira vez, vi insegurança no olhar dele. Henrique tentou argumentar, dizendo que eu estava exagerando, que aquilo era apenas uma viagem mal planejada. Mas suas palavras já não tinham o mesmo efeito. Eu havia entendido, tarde demais talvez, que respeito não se pede, se exige. E ele nunca teve intenção de me oferecer isso. A gravidez apenas escancarou quem ele sempre foi. Algumas semanas depois, deixei a casa. Não houve escândalo, nem gritos. Apenas um silêncio pesado e definitivo. Henrique tentou se reaproximar quando percebeu que eu não voltaria, prometendo mudanças que já não me convenciam. Eu segui em frente, focada em proteger a mim e ao meu filho daquele tipo de dor. Hoje, quando lembro daquela passagem esquecida, não sinto mais raiva. Sinto gratidão. Porque foi naquele gesto cruel que enxerguei a verdade que vinha ignorando. Aquele casamento da família marcou o fim de uma ilusão e o começo da minha reconstrução. Mesmo grávida, mesmo ferida, eu escolhi não aceitar menos do que merecia. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!